Máximo divisor comum, mais comumente chamado de MDC. O máximo divisor comum consiste em achar o maior número para ser dividido entre os elementos encontrados. Por exemplo, para encontrar o MDC entre os números 3 e 30, vamos fatorar o 3 e fatorar o 30 e achar os números de menores potências. 3 é o próprio número primo, que é o 3. Para fatorar o 30, vamos ter 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E o MDC entre 3 e 30 será a menor potência, desde que esta base, com esta potência, esteja nos dois elementos. Temos aqui 3 e 3. A menor potência é elevado a 1, que são iguais nos dois elementos. 2 e 5 temos apenas no segundo elemento. Portanto, o MDC entre 3 e 30 é o próprio 3. 3 é divisível por 3 e 30 é divisível por 3. O MDC entre 2, 8 e 4. Se fatorarmos o 2, é o próprio número primo 2. Fatorar o 8 equivale a 2 elevado à terceira. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E fatorar o 4 é igual a 2 elevado ao quadrado. A menor potência que temos aqui é o de base 2 com o expoente 1. Portanto, o MDC entre 2, 8 e 4 equivale a 2. O MDC, um caso diferente, o MDC entre 2 e 5, podemos perceber que a fatorização do 2 é o próprio 2 e a fatorização do 5 é o próprio 5. E não temos elementos que se repetem nos dois termos. Portanto, o MDC entre 2 e 5 é 1. Prestem atenção, porque aqui tanto 2 quanto 5, eles podem ser divisíveis por 1. O 2 não é divisível por 5 e o 5 não é divisível por 2. São números primos diferentes. Outros exemplos. O MDC entre 3 e 10, da mesma forma. Eu vou ter o MDC, a fatorização de 3 é 3 e a fatorização de 10 é 2 vezes 5. São elementos primos, números primos diferentes. No primeiro termo, eu tenho o 3, e no segundo termo, no número 10, eu tenho o 2 e o 5. Portanto, o MDC entre 3 e 10 é igual a 1. Eu divido 3 por 1 e divido 10 por 1. Não podemos dividir 3 por 2, nem 3 por 5, e nem 10 por 3. Um exemplo de MDC mais complexo. O MDC, máximo divisor comum, entre 40, 25 e 50. Vamos fatorar o 40. Se fatorar o 40 por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Portanto, o MDC, a fatorização de 40, é 2 elevado ao cubo, 1, 2, 3, vezes 5. 25, nós já podemos saber que 25 é a mesma coisa aqui que 5 ao quadrado. E 50, se eu fatorar, por 2 eu tenho 25, por 5 eu tenho 5, por 5 eu tenho 1. Portanto, a fatorização de 50 é 2 que multiplica 5 ao quadrado. E ao analisar as potências que se repetem, as bases de potências que se repetem, nós teremos o 5. Eu tenho 5 no primeiro, no segundo e no terceiro número. A menor potência deles é o 5 elevado a 1. Portanto, o MDC entre 40, 25 e 50 é igual a 5. Eu posso dividir 40 por 5, 40 por 5 igual a 8, 25 por 5 é igual a 5 e 50 por 5 é igual a 10. O MDC entre esses três números é igual a 5. Façamos outro exemplo. Vamos pegar o MDC entre os números 25, 115, 45 e 75. O MDC entre esses três números, eu vou fatorar cada número. 25, nós já sabemos que 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, a fatorização dele. O 115, se eu fatorar o 115, por 2 eu não consigo, por 3 eu não consigo, eu consigo dividir 115 por 5. 115 por 5 é igual a 23. 23
é um número primo, então eu só posso dividir 23 pelo próprio 23, que é igual a 1. Portanto, a fatorização de 115 é igual a 5 vezes 23. Decomposição do 45. Consigo dividir por 3, que equivale a 15. 15 que divide 3, 5. 5 que divide 5, 1. Portanto, 45, a decomposição dele é 3 ao quadrado vezes 5. E, por último, 75. Fatorar o 75, se eu dividir por 2, eu não consigo. Dividindo por 3 é igual a 25. 25 só pode ser dividido por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, eu tenho 3 vezes 5 ao quadrado. A fatorização de 75 é igual a 3, que multiplica 5 ao quadrado. E vou analisar as potências que eu tenho. 3, eu só tenho ele no 45 e no 75. Não posso utilizar a base de 3. A base de 23 eu só tenho no 115 e a base de 5 eu tenho em todos os números. O menor expoente é o 5 elevado a 1. 5 elevado a 1, que é o próprio 5. Portanto, o MDC, máximo divisor comum entre 25, 115, 45 e 75, é igual a 5. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tarefasplus.com.